O Clary, e não dá para imaginar uma comida sem tempero? Às vezes até pode faltar o sal, o açúcar, mas o tempero é essencial, né? É essencial, Joyce, porque além de diversificar os sabores, né, os temperos trazem o quê? A sabor, cor, textura. Então a gente precisa ter essa variabilidade alimentar até para a gente conseguir comer de uma forma mais satisfatória. Eu sempre falo que não existe comida ruim, existe comida sem tempero. E muitas pessoas acham que o tempero é o sal, e o sal não traz só o sabor em si. Obviamente que uma comida sem sal, a gente sente, né, quando está faltando. Agora, quando a gente capricha aí nas ervas, nas especiarias, a gente consequentemente coloca menos sal na comida. Isso é super importante até para prevenção de doenças cardiovasculares, principalmente a questão da pressão arterial. Então, assim, se a gente caprichar nos temperos frescos e secos, a gente diminui a quantidade de sal total da comida. Ou seja, é super benéfico para o nosso corpo. É porque os temperos são saudáveis, né? E de todos ali, o menos saudável é o sal. É o sal, sem dúvida nenhuma. Sal é bom na medida, né? A partir do momento que as pessoas consomem muito, a gente sabe que o brasileiro consome pelo menos 4 vezes mais sal do que deveria na sua dieta. A gente sabe que precisa diminuir. E uma forma de diminuir não é só retirar o sal, e sim colocar os temperos para dar mais vivacidade aos pratos. Então é comer de uma forma intencional. Quando a gente olha o alimento, coloca ali cores diferenciadas, ervas, especiarias, para trazer, além de sabor, nutrientes ao prato. Então a gente pode misturar aí os temperos, né? Pode, deve. Muito interessante a gente falar isso. Existem ervas que são mais aromáticas, então a gente coloca para trazer perfume. Tem especiarias que têm mais sabor, então a gente coloca ali para trazer mais sabor ao prato. E tem algumas especiarias e também ervas que trazem mais coloração. Essas colorações não são por acaso, né? Elas têm propriedades nutricionais específicas dela. Então, quando a gente mistura tudo isso, faz uma comida deliciosa, saudável e nutritiva. Ô Valdrisson, como um bom paciente, quais as diferenças aí do uso de temperos na medicina chinesa e ocidental? Pois é, Joyce, a gente aprende aqui que, por exemplo, se você vai fazer tal tipo de comida, você deve usar esse tipo de tempero. Só que na medicina chinesa não é assim, não. Aquele tempero que, vamos dizer, serviu para você com 20 anos de idade, não significa que ele vai servir para você aos 40 anos de idade. Depende do tempo, da ocasião, do ambiente, da situação. Eu tenho um sonho, eu ainda não... Deus vai me ajudar, o Todo-Poderoso. Amém. Vai me ajudar para um dia eu conhecer a China, porque eu sei que em Beijing e outras cidades grandes da China tem um tipo de restaurante que é muito interessante. Ele não tem cardápio, Joyce. Você chega, senta e coloca teus pulsos em cima de uma almofada. Porque na medicina chinesa, o terapeuta chinês ele vai olhar os teus pulsos para ver as frequências de energia. Baseado de como estão suas frequências naquele dia, naquele momento, ele indica para o cozinheiro o que deve ser feito e que temperos devem ser usados para poder equilibrar o seu corpo, para poder equilibrar a sua situação. É claro que isso não é para uma única refeição, é para um período da tua vida. Mas a diferença é essa. O uso desses temperos, desses alimentos, não é apenas no sentido de uma nutrição básica. Não. Eles são o medicamento necessário para seu corpo se equilibrar. Principalmente os chás. Então, eles têm essa necessidade muito específica, muito característica da população chinesa de tomar vários tipos de chás ao longo do dia. E esses chás geralmente servem para quê? Para manter o corpo aquecido. O chinês não gosta de coisas geladas, eles gostam de manter o corpo energeticamente ativo e, consequentemente, quente, né? Então, eles têm essa coisa também de se alimentar de acordo com, ou para esfriar o corpo, geralmente alimentos crus, ou para esquentar, geralmente alimentos quentes e com energia ali vital, básica para aquecer o nosso corpo.